Olá, família Ciente, salve, salve, alegria. Legal você mais uma vez aqui com a gente no canal, conversando sobre a espiritualidade. Antes de começar, principalmente a você que é novo no canal, dê o joinha, compartilha, se inscreve no canal, faça suas perguntas e ative o sininho. Vamos nos unir nos conhecimentos espirituais. Hoje nós temos um vídeo muito legal, que nós vamos falar sobre casos pitorescos de Chico Xavier. Agora eu vou chamar a Vânia, que conviveu muitos anos com Chico Xavier, indo de uma forma periódica lá visitar o Chico, convivendo com ele, dormiu até na casa do Chico algumas vezes e teve uma convivência muito legal com ele. E ela pode trazer algumas informações. Ela vai dar um olá para vocês agora. Oi, Vânia. Olá, queridos amigos, uma boa noite a todos, boa noite, William, Andréa. Mais uma vez, né? Vamos aqui tentar nos recordar de algumas coisas da convivência que a gente teve e dos casos que a gente ouviu os amigos também contando, coisas muito interessantes e que valem a pena nós recordarmos, não é? William, você quer começar contando algum caso que você leu, que você ouviu? Salve com muita alegria, família Ciente, obrigado por estarem conosco, vamos em frente. E hoje, de fato, o tema é bem legal. Falar de Chico é sempre gostoso, é sempre leve, é sempre bacana. E mais do que bacana, é sempre inspirador, né? Tem alguns casos que eu li, que eu assisti vídeos falando a respeito, que eu acho que é importante a gente aproveitar a oportunidade para mencionar. Eu quero começar com o primeiro, que Chico, não sei se todos sabem, né, mas Chico quase foi mendigo em Nova York em 1966, né? Esse caso ele é bem interessante, contado pelo Geraldo Lemos Neto, num vídeo que existe, né, que passa por aí pelo YouTube, que conta que Chico, em 66, havia feito uma viagem. Chico, em 66, havia feito uma viagem para Nova York com o médium e amigo Valdo Vieira para lançarem um livro. E no lançamento desse livro, Valdo, que era uma pessoa completamente diferente de Chico em relação à sua postura pessoal, né? Porque Chico era uma pessoa muito mais reservada, Chico nunca teve um desejo, né, de ter uma vida social, nem muito menos uma vida familiar. Valdo já era bastante diferente, e ele acabou sendo atraído por uma mulher que o levou para o Japão para fazer curso de aperfeiçoamento naquilo que ele era especialista como médico, que era cirurgia plástica, né? Acontece que Valdo viajou para o Japão com essa mulher e deixou Chico em Nova York, deixou Chico sem dinheiro e abandonado. Eles estavam no hotel, e esse hotel, Valdo havia deixado, que Valdo é que cuidava do dinheiro quando eles iam para essas viagens, ele havia deixado um mês pago, porque era o tempo que eles ficariam lá para fazer as divulgações, com uma refeição diária apenas. E Chico, isso foi nos anos 60, ele era uma pessoa muito mais forte, muito mais encorpada, e ele gostava muito de comer bem, né? E como um bom mineiro, falar que ele ia ter uma refeição só para ele era bastante complicado. E aí o que acontece? Passou o mês inteiro, ele ficou bastante agoniado, porque ou ele tomava café, ou ele almoçava, ou ele jantava. Até que no último dia da estadia dele, o gerente do hotel chegou e falou: olha, o senhor me dá mais dinheiro, né, deposita mais dinheiro, ou o senhor arruma as malas e vai embora. E ele não tinha dinheiro para voltar para o Brasil, ele não tinha condições de fazer absolutamente nada. E saiu pela rua, andando ali na Avenida Central de Nova York, orando, né, e dizendo a Deus. Inclusive, essa frase é bem engraçada. Diz que ele dizia a Deus assim: meu Deus, se for da sua vontade que eu me torne um mendigo aqui em Nova York, seja feita a sua vontade, mas não é a minha não, tá? Ele deixou isso bem claro nessa oração. E aí diz que encosta uma limusine enorme, né, com uma mulher toda emperequetada que desce do carro, dizendo para ele que ela estava muito feliz, né? E falando no inglês arrastado, que ela fala: eu sou irlandesa e eu estou muito feliz, porque há 20 anos eu faço uma promessa pedindo 3 graças, e hoje eu consegui atingir essas 3 graças de uma vez só. E eu tenho que pagar minha promessa agora. E ele disse: ótimo, né? Que legal, muito bom, né? Falando aquele inglês que ele não falava muito bem inglês, mas falava. E perguntou: qual é a sua promessa, né? Qual é o seu pagamento? Ela falou: eu disse que o primeiro mendigo que eu encontrar na rua, eu vou dar pouso e comida para ele. E aí Chico falou: o mendigo sou eu mesmo, tá? Já achou, não precisa procurar mais ninguém, não.
Aí ela falou, muito bem, onde é que o senhor está hospedado? O senhor, de onde é? Ele contou a história dela, do jeito que ele conseguiu, porque ela era irlandesa, o inglês e irlandês é mais difícil. Ela levou ele para almoçar, para comer muito bem, levou ele para o hotel, e no hotel ela chegou e pagou 6 meses de hotel adiantado, e esses 6 meses com 3 refeições diárias. E aí vem a questão, né? Deus é maravilhoso e as orações são sempre ouvidas, principalmente para um missionário como era Chico Xavier. E aí o que mostra isso para nós? Que a gente tem que ter fé. As coisas mudam de um instante para o outro. Essa história eu acho que ela é bem pitoresca. Para terminar a história, né, ele converteu esse crédito em... na época, a telefonia era muito cara, então ele converteu o crédito que a mulher deixou lá numa ligação que ele pudesse fazer para o Brasil, onde ele pediu para os amigos comprarem uma passagem para ele, utilizando esse crédito, para que ele pudesse retornar ao Brasil. E quando ele chega no Brasil, que ele desce no aeroporto de Congonhas, que na época era o aeroporto internacional do Brasil, ele beija o chão do solo brasileiro. Foi a primeira pessoa a fazer isso antes do Papa, que depois repetiu isso várias e várias vezes. Eu acho essa história particularmente emocionante e muito tocante também, apesar de ser também um pouco cômica, né, Vânia? É muito interessante, né? Mas Chico sempre foi assim, muito interessante e sempre foi uma pessoa que, desculpa, tudo na vida dele era para trazer para nós algum ensinamento. Eu acho que a vida dele foi assim como o de Jesus, mostrando e falando por parábolas para nós. A gente não usa mais esse termo, mas o Chico contava piadas, o Chico gostava muito de piada de mineiro, né? E quando os amigos contavam para ele se divertia com as piadas de mineiro, mas todas, se você parasse para prestar atenção, tinha um fundo de moral, um fundo que você mais tarde pegaria e dizer, puxa, o Chico falou isso naquela brincadeira. E muitas coisas aconteciam. Quando ele fazia aquela peregrinação, que ele, com muita gente, levava víveres para as casas mais humildes, né? E levava uma mensagem, entrava na casa, ele levava não só um troquinho, um dinheirinho que ele ganhava das pessoas que vinham de São Paulo, de outros estados, e entregavam para a família, e levavam também pão, levavam as sacolas com cestas básicas, né? E ali ele passava o tempo, e cada vez que ele conversava, eu cheguei a fazer isso com ele. Eu cheguei a estar junto com aquele povo, visitando essas casas. E cada vez era um carinho, era uma coisa especial que ele entregava, e todas as pessoas choravam, beijavam a mão dele, e ele normalmente beijava também a mão, porque toda vez que você beijasse a mão dele, ele beijava a sua. Isso era muito comum. Então, o Chico é uma criatura que todas as histórias, todas as coisas que ele fazia, sempre tinha algo de bom, de engraçado, de feliz. O William, tem mais alguma coisa engraçada do Chico? Lembro de várias, mas tem uma muito legal, muito pitoresca, que Chico recebia muitos presentes, né, e negava todos, né? Bom que se diga, muito bom que se diga. Inclusive no livro, inclusive no filme que conta a vida dele, mostra que ele recebeu vários presentes, né, e que ele acabava repassando, às vezes, até dentro da própria sessão que estava sendo feita a recebimento das mensagens, ele passava para as pessoas. Mas ocorre que um belo dia, ele estava lá na casa dele, né, durante o dia, ainda antes do trabalho mediúnico, encosta um carro cegonha, e desce desse carro cegonha um Fusca. Isso nos anos 70, 73, 74, algo assim. E aí todo mundo foi para a rua, porque não era uma coisa normal, né? Um carro cegonha parar na porta da casa do Chico e descer um Fusca. Aí o rapaz, né, chegou e falou, olha, seu Chico, eu vim aqui fazer a entrega do carro para o senhor ganhou um carro do fulano de tal. Entregou o documento, entregou a chave na mão dele, falou, beleza, estou indo embora, gratidão. E Chico pegou a chave na mão, pegou o documento e falou, o que eu vou fazer com esse troço?
E aí ele ficou pensando, e aí veio a ideia na cabeça dele, que eu imagino que Emmanuel tenha trazido. Ele foi 2 ruas para lá da casa dele, onde tinha um empório, que ele sempre comprava as coisas para fazer as cestas básicas, que ele distribuía para as famílias, né? E ele chegou lá e falou: seu Manuel, o senhor tem carro? Não, seu Chico, está difícil de comprar, né? Você sabe disso. Eu tenho um carro aqui, seu Manuel, o senhor não quer ficar com esse carro? Eu não sei dirigir, eu não vou tirar carteira de motorista, o senhor não quer ficar com esse carro? Pô, mas, Chico, o carro é uma coisa muito cara. Você vai me dar um carro? Eu sou muito agradecido, mas isso não é justo. Ele falou: não, seu Manuel, eu gostaria de fazer uma troca com o senhor. O senhor fica com o carro e o senhor me dá macarrão. Falou: como é que é? O senhor me dá macarrão, aí a gente faz as cestas para as famílias, macarrão e outras coisas, né? Como disse a Vânia, muito bonita a palavra que ela usou, víveres, né? As coisas de comer, né? Que você coloca dentro de uma cesta básica, o senhor, e vai fazendo o desconto aí até dar o valor do carro. Ele falou: tá bom, Chico. O seu Manuel falou: beleza, topo. Então, vocês vejam que Chico Xavier foi talvez o único ser humano da face da Terra que trocou um carro por macarrão. Interessante, né, André? Muito interessante, né? Não foi só macarrão, né? Foram vários alimentos. E o Chico sempre aproveitava as oportunidades, né, que ele recebia através de presentes e dava, né, sempre para as pessoas. Eu não sei se você lembra, Vânia, quando você mesmo me contou que ele ganhou camisas, né? E deu imediatamente as camisas, e também tem a história que ele ganhou ternos, né? E aí a Emmanuel apareceu para ele. Conta para nós essas 2 histórias. Pois é, ele ganhou muito de um amigo meu, do nosso grupo, que fabricava camisas lá em Santo André. E ele sabia o gosto do Chico, com o bolsinho, do jeito que o Chico gostava. E o Israel chegou lá, ele chegou lá assim, todo feliz, né? Com um pacote cheio de camisas. Ele falou: bom, o Chico vai ficar feliz, né? Lá vai Israel abraçado com aquele pacote, entregando para o Chico. Aí fez questão de abrir e mostrar: olha, essa é azul. E o Chico: nossa, que lindo, com aquele jeitinho dele, né, de mineiro. Olha, gente. Aí, quando tem uma pessoa do lado, ele: olha que bonita esta, né? Ai, olha essa aqui, que bonita, que beleza. Aí, então, olha, Dinorá, que a Dinorá é aquela senhora que acompanha ele até o final da vida. Dinorá, leva lá para dentro as camisas que o nosso amigo trouxe, olha que coisa linda, trouxe. No dia seguinte, nós íamos para a reunião, todos nós à reunião, metade das pessoas lá estavam com as camisas de Israel. Ele deu as camisas para todo mundo. Ele ficou só com uma. E assim era o terno também. Os ternos, ele ganhava. Ele ganhou uma vez de uma pessoa, não sei se foi 3 ou 4 ternos, e ele encantado com os ternos. Ai, que lindo esse banco. Emmanuel parado olhando para ele. O que você está fazendo? Ai, olha que lindo esses ternos que eu ganhei, que beleza. Olha, eu ganhei esse, ganhei. Quantos corpos você tem? Você tem um corpo, então você fique com um terno. Emmanuel abaixou as orelhas, né? Emmanuel não. O Chico abaixou as orelhas e falou: vou obedecer Emmanuel, né? E doou o restante dos ternos, né? O meu pai também deu um cheque quando foi receber a mensagem do Vladimir, lá em Uberaba. É teu irmão. O meu Vladimir é meu irmão, estou falando do meu pai. Aí ele queria ajudar, né? Ajudar, distribuir também, então ele deu um cheque para o Chico. O Chico falou: que maravilha, olha que beleza, coloque ali no nominal o nome Aparecida, não me lembro o sobrenome. Aí o meu pai falou: do que é? É a do Fogo Selvagem, ela está precisando muito para comprar sabão. Aí meu pai colocou o nominal e ele perguntou para todo mundo lá, e aí levaram ele até o Hospital do Pênfigo, que tem lá em Uberaba, ainda, parece-me que ainda existe, não sei. A filha dela continuou o trabalho quando ela faleceu. Tanto que tem uma foto do meu irmão lá no
no lugar onde eles almoçam, tem um refeitório até grande lá. Tem uma foto do Vladimir lá, agradecendo, né, pelo meu pai ter dado o cheque. O Chico nem pegou o cheque. Já pediu para o meu pai colocar o nome, iluminar a Dona Aparecida, tudo, e já no dia seguinte entregou esse cheque à Aparecida, né? Então, tem muitos casos, tem casos do Chico aqui em São Paulo também, na casa do... Só para explicar, o teu irmão faleceu e mandou uma mensagem pelo Chico, por isso o seu pai, né, meu avô, doou dinheiro do seguro do carro, né? Que, na verdade, é o carro que era do meu tio, ele doou dinheiro para o Chico, é isso, né? Então, ele recebeu a mensagem do teu irmão. Então, o meu irmão faleceu de um acidente de automóvel na Via Dutra. E o meu pai trouxe aquele carro destruído e colocou lá dentro da fábrica dele. Aquilo estava um horror ali. Aí ele resolveu, depois que ele... Porque meu pai era ateu. Meu pai, quer dizer, ateu, graças a Deus, né? É o que eu ia falar, o tio era ateu, graças a Deus. Então, ele foi para Uberaba, né? Porque quando meu irmão faleceu, o Chico ligou na minha casa. O Chico falou com minha mãe, falou comigo, só não falou com meu pai, porque estava completamente desnorteado. E aí ele vendeu aquele carro batido e com o dinheiro ele deu para Uberaba. Então, eu acho que ele, no coração dele, ele se desfez daquilo tudo, né? Trazendo um conforto para a dona Aparecida, que realmente tinha uma despesa muito grande, porque eram muitos doentes. Na realidade, eu não sei se ainda hoje existe. Não sei, porque tudo mudou também na área do SUS, né? Então, eu não sei essa doença também, mas naquela época em que meu irmão faleceu, William, você que tem boa memória, que ano foi, mais ou menos? 1973. 1973, então. Ele morreu de um acidente de automóvel, ia fazer 19 anos. Se eu não estiver enganado, aí realmente eu não sei, porque eu era muito pequeno, eu acho que ele já tinha 19. Não, ele fez... não, ele ia fazer 19 em dezembro, dia 7 de dezembro. E ele morreu em maio. Tá bom. 22 de maio. Então, não deu tempo de fazer 19, né? Mas, assim, então, tem coisas dele, assim, que são engraçadas. E não sei se vocês lembram que eu contei também, que eu acho tão interessante aquela história dele visitar aquelas famílias mais humildes e que o Chico viu aquela fruteira cheia de banana bonita em cima da mesa. Vocês lembram desse caso? Eu vou contar de novo, mas era muito engraçado. Ele ficou embasbacado olhando as bananas, uma vontade de comer uma banana, de pedir uma banana. Aí Emmanuel falou para ele, apareceu e falou: dá uma olhada nessas bananas, vê se elas têm energia. E elas completamente opacas, sem um pingo de energia, sem nada. Ele disse: por quê? Porque essa casa não tem oração. Os espíritos entram, utilizam a energia das frutas que estavam em cima da mesa, dos pães, e eles não estão comendo nada. Sem energia, tudo sem energia, porque a casa estava aberta, não havia prece, não havia Deus ali dentro. Então, são coisas interessantes, né? Eu acho que... Bom, a gente, conforme for lembrando de mais algumas coisas, a gente vai passando para vocês. O William, tem mais alguma aí do Divaldo que você leu? Sim, na verdade tem esse, mas eu gostaria de contar um outro que é muito, muito engraçado, se a gente for parar para analisar no detalhe. Um belo dia, achei que estava em casa, uma bela noite, na verdade, e estava lá, né, já recolhido para descansar, coisa que ele fazia muito pouco, né, Vânia? Você mesma já disse que ele dormia 1 hora e meia, né, por noite, e ele estava lá recolhido e ele ouve um barulho, né? Quando ele olha, tinha um homem dentro da casa dele. E aí o homem pegou, entrou e falou: porque eu quero o que tiver de valor aqui, eu vim aqui roubar.
Aí ele pegou e falou, ó, meu filho, né, desculpa, mas eu não tenho dinheiro aqui, né, aliás, eu não tenho dinheiro nem aqui, nem em lugar nenhum, mas, olha, eu acabei de jantar, sobrou lá uma janta lá, será que você não quer me acompanhar? Né? Aí ele falou, eu não estou entendendo, eu vim aqui roubar. Ele falou, tá bom, você veio aqui roubar, mas tem lá uma janta. Ele pegou, né, arrumou o pratinho lá, tá, o homem sentou, comeu. Aí ele pegou e falou, então, meu filho, dinheiro eu não tenho não, mas tem aí umas roupas, né, dessas aí que a Vânia comentou, que estão aí, né, sobrando para mim, você não quer? Acho que você está precisando, né? Você está precisando, está com umas roupas meio rasgadas, né? Aí ele falou, tá bom, tá bom. Aí ele pegou, né, entregou lá as roupas, né? Falou, olha, tem aqui, né, sobrou mais comida aqui, tem essa matula aqui, você não quer fazer essa matula aqui e levar para sua casa? Tá bom, né, tá bom, tal. E o bandido foi só concordando. Aí ele pegou e falou, bom, meu filho, acho que agora, né, eu já tirei tudo, né, você já, né, comeu, né, você já bebeu, você já, né, tá aí com as suas roupinhas, né, já tá com a tua trouxinha pronta. Agora acho que você pode ir embora, né, meu filho? Aí ele pegou e falou, tá bom, seu Chico, o senhor só me faz um favor, já que o senhor foi tão caridoso comigo, eu vou pular o muro e o senhor joga as coisas para mim. Ele falou, imagina que você vai pular o muro, as pessoas vão achar que você é um bandido. Aí ele pegou e falou, tá aqui a chave, você vai lá, abre o portão, quando você sair, você joga a chave para mim, meu filho. E o homem falou, tá bom, seu Chico, obrigado. Pegou, saiu, trancou a porta, jogou a chave para ele. Vocês vejam como é que Chico lidava com essas coisas, né? Maravilhoso. E me lembro de outra, que ele foi assaltado na rua. Essa também eu li. E na rua ele estava andando, né, voltando do centro já de madrugada, e aí chegaram 2 bandidos, né, e um pegou e falou, passa o dinheiro, senão eu vou te matar. E aí ele falou, meu filho, né, ele ficou assustado, falou, meu filho, dinheiro eu não tenho, meu filho, olha só, pegou, puxou assim o bolso para fora, falou, olha só. Aí o outro pegou e falou, Zé, você é Chico Xavier? Você não é Chico Xavier não, homem? Sou sim, meu filho, sou sim. Falou, Zé, como é que você vai assaltar Chico Xavier, Zé? Pelo amor de Deus, pega aí o que a gente conseguiu aí nesses roubos, dá para o Chico dar lá para as famílias pobres. Pegaram para ele dar para a família pobre. Chico tinha essas histórias são gostosas, porque mostra como ele era, né? É. E eu vou contar uma outra bem rapidinha também, que diz que ele estava, na época que ele ainda estava no início do seu trabalho, na época que ele ainda era ativo, né, no seu trabalho profissional, apareceu uma oportunidade de emprego para ele, que ele precisava tomar um ônibus. E ele foi até o ponto do ônibus, né, esperando, os ônibus eram muito demorados na época, eu estou falando dos anos 40, né, e ele esperando o ônibus, e quando o ônibus chegou, veio uma criança lá de longe, né, ô, seu Chico, espera, seu Chico, e o Chico, né, naquela indecisão, aquele ônibus não ia passar de novo naquele dia, ele ia perder a oportunidade, mas a criança estava gritando por ele. Aí ele pegou e falou para o motorista, pode seguir, pode seguir. Esperou a criança chegar. Quando a criança chegou, ela falou, seu Chico, eu estava indo na sua casa levar essa florzinha que eu colhi do Jardim da Vida para dar para o senhor. E ele pegou e abraçou a criança. E aí fica a lição, né? Mais importante o abraço da criança e o sorriso daquela criança do que ele cuidar de uma oportunidade de emprego. Que, diga-se de passagem, ele teve poucos empregos na vida e quando ele se fixou como funcionário do Ministério da Fazenda, ele ficou até o final, até a sua aposentadoria. E para encerrar, André, você quer fazer algum comentário sobre essas historinhas curtas aí que eu lembrei aqui? Porque se for lembrar, tem mais de 1000. Na verdade, eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, né? Chico é imortal, né? Através das experiências, de tudo que ele ensinou, ele viveu, né? Chico, ele vivia, ele não falava, ele vivia o evangelho. E já se passaram tantos anos do desencarne de Chico e ele continua vivo, ele continua presente, né? Ele continua fazendo parte do dia a dia de todas as pessoas, e não só de espíritas, né? Ele foi uma figura aqui encarnada que cativou todas as pessoas de todas as religiões. Existem várias obras publicadas que contam vários casos pitorescos, se vocês quiserem procurar. Eu falo aqui para a Vânia, né? Sugeria algum nome de livro que conta casos, eu acho que você lembra, acho que é do Batelli, né? Tem muitos livros que contam histórias, vale a pena, gente, vale a pena conhecer a história desse homem. Fala aí para nós, Vânia. Eu estou lembrando de uma piada que o Chico contou, que ele gostava de contar, né?
Então, ele ria, ele mesmo cantava, ele mesmo ria. Diz que ele ia debaixo da ponte visitar um menino, uma família que morava ali debaixo da ponte, e levava alimento para eles, tudo. Um belo dia, ele foi lá para levar alimento, e o menino que estava em cima da ponte disse, eles não estão mais aqui. Ah, o Chico levantou a mão para o céu, que bom, eles se mudaram? Mudaram, ai, que benção, eles mudaram. Mudaram para onde? Para debaixo da outra ponte. E tem aquele caso que é muito bonito também, que lá em Pedro Leopoldo ele conheceu uma senhora que teve um derrame cerebral, e ela não falava, era muito pobre, muito doente, e o Chico visitava ela, visitou, e dava passe, conversava, só que o Chico vivia falando para ela, fala Deus, Deus, fala Jesus, e ela não conseguia, ela ficava muda, não abria a boca, e ele sempre insistindo. Aí um dia ele foi, e ele falou, olha, melhor vocês não entrarem, porque ela está com uma febre muito alta, e ela não vai. E aí ele quis entrar, e quis fazer a prece com ela, e quis dar o passe nela, e falou, filha, fala, Jesus, Jesus, fala. E ela disse que com muito sacrifício fez jus. O Chico ficou tão feliz, o coração dele ficou assim, alegre, só que depois de algum tempo ele soube que ela havia morrido. E ele teve 3 infartos. O Chico teve 3 infartos. E ele estava sendo tratado lá em Uberaba, só que não no hospital, porque se ele tivesse no hospital ia ser uma romaria, né? Repórter, televisão, tudo. Então, eles acharam melhor ele fazer o tratamento na casa dele. E ele estava na casa dele, foi para lá, sendo cuidado, e uma hora ele viu uma luz gigante, ele estava muito mal. A dor no peito dele era de arrebentar. Ele quase não conseguia falar, nem se movimentar, de tanta dor que ele tinha. E ele viu no quarto dele, apareceu de repente uma luz clara, linda, e uma jovem bonita entra no quarto dele. E ele diz, minha jovem, tentou falar, não conseguiu. E ela disse, Chico, você lembra de mim, Chico, de Pedro Leopoldo? E ele não se lembrava dele, ele com uma dor terrível. Ele disse, com bastante sacrifício, ele perguntou, fala o seu nome. E ela disse, eu só vou falar uma palavra para você, Chico. Jesus. O Chico começou a sair as lágrimas do rosto dele, e ela pôs a mão no peito dele, e a dor desapareceu. Ele ficou sem uma dor. E chorando, agradeceu a presença daquele espírito. Foi muito bonita essa história. Bom, Vânia, eu pedi para vocês falar alguns livros que as pessoas podem procurar, de pessoas que escreveram casos interessantes, né, sobre o Chico. Você lembra de algum? Olha, Traços de Chico Xavier, O Chico que Conheci, Lindos Casos de Chico Xavier. Se você pegar e pedir isso no YouTube, vai aparecer uma dezena de casos, porque todas as editoras espíritas lançaram, porque esse pessoal que frequentava lá Uberaba, que eram presidentes de algum centro, eram trabalhadores dos centros, todos tinham algum caso, né? Que nem aqueles casos que a gente tinha quando a gente ia lá nas reuniões e que ele passava aquele perfume de rosas para todo mundo. Muita gente tem um caso desse para contar, muita gente. Então, são assim, tem muita coisa que você pode procurar dentro, né? William, vamos fazer aí a reflexão do dia? Então, eu acho que é relevante falarmos a respeito de Chico sempre, né?
contando histórias que são magnânimas, né, magníficas. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo um vídeo que conta uma história bem interessante, que foi uma cura que, através da mediunidade do Chico, de materialização, foi feita com o Divaldo Pereira Franco. É um caso um pouco mais longo, para a gente não contar ele aqui, mas está na descrição do vídeo para vocês assistirem. E é bem interessante que vocês vejam, porque mostra 2 paladinos do espiritismo, dos quais nós já falamos antes, juntos dentro de um mesmo caso, onde um contribuiu com a saúde do outro. E foi bastante importante fazer isso. E, em termos de reflexão do dia, é recordar e viver. Eu acho que é importante termos isso em mente, porque lembrar de casos importantes como Chico, como Divaldo, como Paladinos, né, que nós já contamos aqui a história de Batuíra, já falamos sobre Eurípides Barçanufo, falamos sobre Peixotinho, é muito importante, porque nos inspira e nos dá condições de ter uma visão melhor daquilo que nós podemos fazer. Eu quero lembrar uma frase, e eu acho que essa frase ela termina bem, apesar que eu quero que a Vânia faça a frase do dia, mas uma frase que fala a respeito de um encontro também, né, de Arnaldo Rocha, Divaldo e Chico Xavier, nos anos 60 ou nos anos 50, eu acho que ainda em Pedro Leopoldo. Chico estava muito impressionado que tantas pessoas iam atrás dele para vê-lo e tal, e ele perguntou para esses amigos que estavam com ele, né, nessa reunião, por que será que eles fazem isso? E Arnaldo Rocha respondeu para ele, Chico, eles fazem isso porque eles têm saudade de Jesus. E ir até Chico era mostrar, ou era passar, né, sanar um pouco dessa saudade de Jesus. Certo? Vânia, a frase do dia, por favor. Eu acho que a frase do dia é uma palavra que Chico usava muito, com atitudes, compaixão, amor. Então, eu acho que nem é uma frase. São 2 palavras que dizem a mesma coisa. Se a humanidade tivesse compaixão e amor, nós não estaríamos na situação em que ainda estamos. Pessoal, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, faça seus comentários e perguntas, a gente vai responder, tá certo? Na medida do possível. Se a gente não souber, a gente pesquisa e responde. Mas participe, vem com a gente nessa corrente do bem. Beijo no coração. Axé.